conceitos operativos que nesta próxima meia hora vou tentar desvendar porque é que eles são operativos e como é que eles se estruturam na primeira metade do século XX em Portugal. E também porque para esta apresentação eu foquei-me no poder da imagem através da fotografia, que nos revela as imagens do poder e a utilização operativa também da própria arquitetura popular, não só da arquitetura popular, mas da própria cultura popular na primeira metade do século XX em Portugal, chamando a atenção que esta investigação se insere no projeto FCT, Fotografia Impressa, Imagem e Propaganda em Portugal, 1934-1974, coordenado pela professora Filomena Serra, que está aqui também a assistir. Ora, para iniciar esta primeira metade do século XX em Portugal, eu trago um conceito do Jorge Dias, um conceito que ele apresentou num congresso em 1949 e que designou como morfologia da cultura, precisamente porque fazia parte dessa primeira metade do século XX em Portugal, a procura de uma gênese da nação, que queria dizer também definir uma raça. E por isso, nestes 50 anos, desta primeira metade do século, nós encontramos a construção de um processo de uma origem da nação, ligada à questão da etnogênese na história de Portugal, a construção de um processo de reaportuguesamento da nação, usando a terra portuguesa, através daquilo que o Estado Novo chamou a fotogenia da nação, e também um processo de identificação das identidades, nomeadamente do caráter português, na área da etnologia. A verdade é que nessa pesquisa que realizei, descobri um conjunto de autores, políticos, jornalistas, poetas, historiadores, geógrafos, linguistas, antropólogos, etnólogos, etnógrafos, realizadores de cinema, médicos, desenhadores, arquitetos, fotógrafos, sociólogos, que faziam diversos estudos, ensaios, excursões, visitas de estudo, viagens, inquéritos, levantamentos, mapeamentos, trabalhos académicos, trabalhos de campo, que eram depois publicados em livros, fixados em revistas, divulgados nos jornais, em exposições, colóquios, concursos, documentários, filmes, programas de rádio e a fotografia como instrumento documental e ferramenta operativa desses discursos, dessas narrativas e da construção dessa imagem da nação através, precisamente, da arquitetura popular. Por isso, aquilo que selecionei é uma parte ínfima de todo esse material, o que implica, obviamente, o contraditório, ou seja, que quem está a assistir considere que outras escolhas deveriam ter sido feitas e outras apresentações poderiam ser levadas a cabo. É uma seleção e uma opção que aqui vos trago. Queria começar por a publicação de um artigo do Rocha Peixoto na revista Serões, com um conjunto de fotografias. O artigo chama-se A Casa Portuguesa e, de uma forma que tem uma intervenção e uma expressão gráfica muito forte, são divulgadas logo no início do século, numa revista, estamos em 1905, uma espécie de mapeamento, inquérito, levantamento da arquitetura popular em Portugal e, portanto, eram estas imagens da arquitetura popular em Portugal que eram divulgadas e assim também se dava a conhecer o nosso território, o caráter da nossa arquitetura, obviamente que depois, no texto e com outras imagens articuladas com estas, se pretendia criar um discurso de um estilo português de construir que desde o início, em todos os artigos, se diz que não existe nem um tipo de casa portuguesa, nem um estilo português. A par da divulgação destas imagens, escreve-se que não existe um estilo nem um tipo de casa portuguesa, ao contrário daquilo que são os vícios da historiografia que promovem essa existência ou esse registro em texto. Em 1906, na revista Ilustração Portuguesa, escrevia-se um artigo, Como vive e de que vive o lavrador do Minho. É preciso não esquecer que dentro dessa
lógica da etnogenia, o berço era precisamente o norte e o Minho de Portugal, e mostravam-se imagens dessa arquitetura popular, nomeadamente neste artigo, com imagens desse interior. É evidente que também se falava no texto da pobreza e do modo de habitar este espaço, mas do ponto de vista da imagem e da fotografia, são imagens preciosas da organização do espaço, dessa cultura do habitar e até do próprio mobiliário. Este catálogo da Exposição Nacional do Rio de Janeiro de 1908, Notas sobre Portugal, tem também uma série de artigos, nomeadamente o de João Barreira, A Habitação em Portugal, mostrando também, mapeando, divulgando aquilo que era essa arquitetura popular em Portugal. Esta é uma imagem da Casa Rural do Minho, a Casa Rural do Soajo e, na Beira, a Casa Rural. E eu chamo a atenção para estas imagens porque estamos no início do século e elas, por vezes, são próximas daquilo que estamos habituados a relacionar com as imagens do inquérito à arquitetura, que são da segunda metade do século XX. Quando falo do inquérito dos arquitetos. Mas também a imagem de um monte alentejano, ainda nestas notas sobre Portugal. António Mesquita publica na Ilustração Portuguesa, de 1913, A Casa Portuguesa, e sistematicamente nós temos este título nos artigos, e mostra como, de norte a sul de Portugal, há sempre esta dimensão dualista do norte e do sul de Portugal, nós temos um conjunto diferenciado de habitações, quer do ponto de vista da geografia, quer do ponto de vista dos materiais, quer da própria composição e da forma de usar esta arquitetura. Mas o que me interessou particularmente nesta primeira metade do século XX foi o facto de um conjunto de inquéritos serem realizados em âmbito escolar, nomeadamente o inquérito realizado pelos alunos do José Leite Vasconcelos, da Faculdade de Letras de Lisboa, realizado em 1913 e que depois é publicado em 1916, ou seja, os alunos faziam um inquérito etnográfico da habitação em Portugal e particularmente da habitação tradicional e da sua arquitetura. E esse inquérito realizado pelos alunos da Faculdade de Letras, e portanto aqui chama a atenção para esta dimensão da ecologia dos saberes, ou seja, das diferentes áreas disciplinares, é depois publicado na revista Lusitana e os textos dos alunos são acompanhados por um conjunto de elementos da arquitetura, de composição, nomeadamente a questão que o Carlos falou da casa seriada, ou seja, do elemento que se repete, mas mais do que isso, a organização em planta desta habitação, portanto, não era só um olhar exterior dessa arquitetura e, portanto, fazem esse inquérito. Em 30, no Cinéfilo, é publicado o artigo de Fernando Fragoso, A Fotogenia da Terra Portuguesa, e este artigo é muito interessante, não só porque nos mostra a imagens e com esta forma de compor a página do Cinéfilo, a terra portuguesa como uma terra fotogénica, como este autor chama a atenção, e reparem as imagens da arquitetura popular que aqui são mostradas, chama a atenção que a terra portuguesa é excelente para fazer documentários. Porquê? Porque em Portugal há essa espécie de vício de não conhecer a história da nação. Mas documentários foram feitos, nomeadamente por um médico, Santos Júnior, que faz um documentário sobre o norte de Portugal, não tem som, mas eu vou passar só aqui 2 minutos, porque é um registro impressionante, gravado em 1930, da saída da igreja e depois a ida para a aldeia, e é um documento em que nós conseguimos ver como é que essa aldeia se organiza e conseguimos ver essa arquitetura popular. Não tem som, mas está acessível na Cinemateca Digital.
É óbvio que estes documentários, de início, não são feitos com a intenção de estar a fazer um registro da arquitetura popular, como foi entendida depois pelos arquitetos quando fizeram o inquérito, ou feito com a intenção de revelar aquilo que nós vamos à procura quando olhamos, a partir de hoje, para esta arquitetura popular. De todas as formas, como nós normalmente usamos o registro da fotografia sobre esta arquitetura, estes documentários são uma fonte riquíssima de conhecimento e, para mim, e aquilo que vos trago, interessa-me particularmente porque me interessa valorizar, não obrigatoriamente desvalorizar o inquérito à arquitetura popular, mas valorizar tudo aquilo que foi feito anteriormente e que eu considero que é uma matriz para aquilo que vai ser o inquérito da arquitetura popular. E, por outro lado, sem esta informação e sem esta mensagem que era passada desta arquitetura popular, desta ruralidade e das diferentes regiões do país, não podemos ter uma leitura completa daquilo que foi esse exercício na segunda metade do século XX. Mas também uma outra obra de um francês da Escola de Viagens da área da Sociologia em França, convidado e financiado por Salazar, Paul Descamps, que publica em 1935 esta obra, fruto de 3 anos de inquérito no território português. Salazar queria conhecer a moral do povo português porque entendia que isso era importante para governar. E nesta obra nós temos um conjunto de imagens de fotógrafos portugueses mostrando a paisagem, a forma como a arquitetura se insere na paisagem, mas também alguns registros dessa arquitetura popular e tradicional. O que é interessante sempre nestas imagens e nestas investigações é que a fronteira entre erudito e vernacular é profundamente ténue, assim como a arquitetura moderna e tradicional em Portugal no período em análise, essa fronteira é igualmente muito ténue. Mas há um contributo enorme da área da geografia, nomeadamente com Amorim Girão, que publica em 1936 Lições de Geografia Humana e, a acompanhar o seu texto, publica também uma série de imagens dessa arquitetura popular, sempre neste grande binómio entre aquilo que é a realidade do Norte e a geografia e a arquitetura do Sul. E, obviamente, na geografia, a figura do Orlando Ribeiro, que em 1938 publica 2 formatos de inquérito, o inquérito do habitat rural, chamando a atenção para os 2 aspectos, o morfológico e o genético, e chamando a atenção que o estudo da casa é inseparável do estudo das povoações e, portanto, sem se entender a morfologia dos assentamentos, também não se consegue entender a arquitetura e a casa. E ainda em 1938, o modelo de inquérito da geografia regional, com um capítulo específico para a habitação, nomeadamente um estudo e um inquérito aos materiais, à forma da casa e uma grande importância dada à forma do telhado. Em 40, nós temos a exposição do mundo português e o centro regional, o centro das aldeias portuguesas, o local onde se mimetizava e se reproduzia aquilo que eram os caracteres definidores da arquitetura de cada uma das regiões, é também apresentado no documentário do António Lopes Ribeiro. E chegamos ao centro regional, a grande revelação de Belém, pois veio demonstrar que o povo português, a gente humilde das aldeias, conserva um potencial artístico notável, inspirado nas mais puras fontes da tradição. A arquitetura exterior, mantendo as linhas tradicionais, apresentava soluções renovadoras.
O plano e organização do Centro Regional devem-se a António Ferro, diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. O pavilhão da vida popular abria sob a égide dos 3 santinhos do povo: Santo António, São João, São Pedro e de Nossa Senhora do Mar. E, portanto, era esta valorização da cultura popular, esta procura de uma autenticidade que, obviamente, era construída, construía-se a cultura popular e construía-se a história dessa autenticidade. De todas as formas, era esta a imagem que se tinha das diferentes regiões do país que estavam reunidas neste centro regional e neste núcleo das aldeias portuguesas, que teve um enorme sucesso na Exposição do Mundo Português em 1940, de tal forma que, a dada altura, se pensou que este núcleo das aldeias se mantinha para lá da exposição, até que acabou também por ser demolido, mas era o sucesso da exposição, tanto mais que se visitavam os interiores destas construções, mostrando essa vida rural, esta autenticidade e figuras das várias regiões estavam presentes nas suas atividades. Amorim Girão, em 41, publica a Geografia de Portugal e nesta Geografia de Portugal ele tem a colaboração de uma série de fotógrafos, nomeadamente o fotógrafo Marques de Abreu, que tem aqui esta imagem de uma rua da Lourosa e publica também um conjunto de imagens fazendo esse inquérito à arquitetura popular, nomeando as diferentes regiões. Nesta obra nós temos mesmo assinalado de quem eram as fotografias de cada uma destas regiões que aqui são mostradas e, portanto, de alguma forma era esse levantamento traduzido e registado nestas fotografias, indo mais longe, fazendo desenhos de algumas destas casas e fazendo também o levantamento em planta e a forma como se organizava o espaço e o modo como se usava cada um desses espaços. Numa destas estampas, nós temos aqui esta imagem de São Pedro do Sul. É uma fotografia do Orlando Ribeiro, que colaborou com Amorim Girão, e é muito interessante porque depois no IGOT há uma série de fotografias do Orlando Ribeiro que não estão identificadas e que depois, a partir destas publicações, nós conseguimos identificar. Ou seja, esta publicação é de 41, do Amorim Girão, e esta fotografia que vocês aqui veem está aqui, foi tirada por Orlando Ribeiro, faz parte das fotografias que não estão identificadas no IGOT. E, portanto, esse é também o fascínio da investigação, que é nós começarmos a cruzar informação e conseguimos depois identificar. De todas as formas, eu trago aqui um conjunto dessas fotografias do Orlando Ribeiro não identificadas, que podem ser consultadas no IGOT e que mostram esse contacto direto com as regiões, essas excursões, essas viagens, a importância do in situ e a forma como depois essa arquitetura, essas regiões eram fixadas nestas imagens. Precisamente uma publicação chamada A Gazeta das Aldeias usava grande parte das fotografias da arquitetura popular, do Domingos Alvão e de outros fotógrafos para a sua capa. Ou seja, esta revista na capa tentava sempre mostrar não só essa arquitetura, mas também o modo como ela era usada, as atividades agrícolas, e é muito interessante nós vermos uma publicação, aqui são 2 exemplos de 44, que tratava de tudo o que eram as questões agrícolas em Portugal, ter estas imagens da ruralidade
e desta arquitetura na sua capa. Outra publicação, a Panorama, a revista oficial do Secretariado de Propaganda Nacional, sistematicamente nos seus artigos valorizava a terra portuguesa, as aldeias, as diferentes regiões, a variedade tão grande num território tão pequeno como Portugal. E se nós juntarmos estas imagens das publicações da Panorama, e particularmente se as deslocarmos do enquadramento gráfico da página e do seu texto, é impressionante como estas imagens se aproximam daquilo que são as imagens do inquérito, que é entendido como uma pesquisa não conservadora ou tradicional, mas as fronteiras são ténues e as imagens são, obviamente, muito próximas, embora, tal como vos disse do início, a intenção é claramente distinta. Mas eram estas imagens que passavam na revista Panorama. Em 43, nós temos o inquérito à habitação rural, promovido pela Universidade de Lisboa e produzido por engenheiros agrónomos, dividindo o país por diferentes regiões para fazer esse inquérito e publicando igualmente imagens dessa arquitetura. E é muito interessante, por exemplo, nestas coberturas em como nós vermos há pouco, termos visto o documentário e vermos agora este registro. E neste inquérito nós temos também o levantamento em planta das habitações e, mais do que isso, temos também o levantamento daquilo que existia no interior dessas habitações. Agora já passamos para a segunda fase do inquérito, que é publicada em 47, e, para além da organização em planta, nós tínhamos também o levantamento de tudo o que existia no interior dessas habitações. Ora, precisamente por se mostrar que não havia nada, ou seja, havia muita miséria no interior destas habitações, o terceiro volume não é editado na altura, é proibido e só vem a ser publicado muitíssimo mais tarde. Ou seja, havia também um discurso social e político que muitas vezes acabava por ser censurado nestes inquéritos. Um outro inquérito e uma outra viagem ao território foi feito também pelo Jorge Dias. Existe um espólio notável no Museu Nacional de Etnologia, que nós consultamos para esta apresentação. Estas fotografias que me interessam são entre 47 e 50. Esta imagem é muito interessante, porque se vocês repararem, aqui em cima, na cobertura, no telhado, nós temos uns vasos de cerâmica que estão cortados a serem usados como chaminé. E se nós depois virmos a ficha, de onde foi retirada a imagem, estas fichas eram anotadas e há aqui um comentário que em quase todos os telhados são colocados esta cerâmica, mencionando que há oleiros na povoação. E, portanto, as fichas são muito importantes. Não podemos só retirar as imagens das fichas, é preciso perceber o que é anotado nestes levantamentos que eram feitos e verificar aquilo que são as descrições, nomeadamente, muitas vezes é chamada a atenção que já tinham visto uma casa semelhante na região que tinham visitado e que depois, mais à frente, irão à procura de outras relações com essas formas, nomeadamente a importância destes abrigos para pastores e este interesse pelas construções circulares que estão relacionadas a uma construção arcaica e primitiva, que depois aparece em algumas descrições que há partes circulares de construções que vêm exatamente dessa tradição e um conjunto notável de fotografias, só trago aqui algumas. Esta pesquisa que o Jorge Dias faz, nomeadamente com o Fernando Galhano, excursões, viagens, que eles designaram por tempo da vagabundagem, dá origem depois a que o Jorge Dias, em 40, começa a fazer investigação para fazer a sua tese de doutoramento em Munique em 1944, sobre Vilarinho da Furna, e que acaba por ser publicada em 48, e onde aparecem exatamente esses desenhos e essas plantas da investigação que foi feita do interior dessas habitações e que são documentos preciosos.
Em 51, o Jorge Dias vai fazer também um estudo sobre a habitação primitiva, fazendo um levantamento do território português dessa arquitetura, da relação direta entre a região e a construção, e porque vai estudar as arquiteturas primitivas, interessa-se particularmente pelas construções circulares e depois faz esta coisa notável que é mapear em todo o território português o tipo de construções, quer do ponto de vista da organização em planta, quer também da forma da sua cobertura, terminando esta primeira metade do século XX com uma notável sistematização desse levantamento. Mas se há pouco vos falei no inquérito realizado pelos alunos de Leite Vasconcelos, na Faculdade de Letras, interessa-me particularmente o inquérito feito pelos alunos da Faculdade de Arquitetura do Porto, um inquérito realizado em 1953, designado depois, na exposição de 55, na 4ª exposição magna da Escola Superior de Belas Artes do Porto, em 1955, com a designação de ensaio de inquérito às expressões e técnicas tradicionais portuguesas, assumindo-se que era um ensaio para o futuro inquérito à arquitetura popular portuguesa. Quem coordenou este inquérito foi o professor Carlos Ramos, da Faculdade do Porto. Ora, precisamente no espólio do arquiteto Carlos Chamber Ramos, familiar do geógrafo Orlando Ribeiro, existem um conjunto de fotografias notáveis que eu vos passo a apresentar, mas que não estão identificadas, mas que é interessante precisamente porque o Carlos Ramos tinha orientado este inquérito aos alunos da Faculdade de Arquitetura. E como veem, continuam a ser fotografias muito próximas das imagens que nós encontramos no inquérito. E mesmo para terminar, acho que cumpri escrupulosamente os 30 minutos, uso esta fotografia notável do Carlos Ramos, desta mulher com um ar feliz, cheia de regueifas, e que é, obviamente, uma paisagem, e uma citação dos Lusíadas de Camões. Digam agora os sábios da Escritura que segredos são estes da natura. Muito obrigada.